Hoje vamos começar a falar sobre listas e tuplas em Python. Vamos fazer uma introdução às listas em Python, ver como é que os índices funcionam, fazer cópia e fatiamento de listas, adição e remoção de elementos simples em listas. Para criar programas de computador, nós temos três estruturas básicas. São elas a sequência, a condição e a repetição. Todas essas nós já vimos. Além das estruturas de programação, nós temos estruturas de dados, que nos auxiliam no armazenamento de informações quando estamos criando programas. As variáveis são as estruturas de dados mais simples que possuímos, mas frequentemente iremos querer armazenar uma quantidade grande de dados, e para isso iremos precisar de estruturas de dados mais elaboradas. As listas são o primeiro tipo de estrutura de dados compostas que iremos estudar. Uma lista é um tipo de variável que permite armazenar vários valores com um único nome e um índice. Ou seja, é um tipo de estrutura de dados. Você tem várias variáveis com um único nome, um único identificador. E para acessar cada elemento individualmente, você utiliza um índice. O tamanho de uma lista é a quantidade de elementos que ela contém. Podemos imaginar uma lista como um edifício. No primeiro andar, nós podemos ter salas comerciais. No segundo, podemos ter garagem. Podemos ter acima apartamentos com modelos diferentes e na cobertura ter salão de festas ou apartamentos mais luxuosos. Dessa forma, o primeiro andar é o andar zero. O andar acima é outro item da lista e assim por diante. Em cada um desses andares, nós podemos armazenar coisas diferentes, então eles não são necessariamente iguais. Mas o prédio ele tem um único nome com os andares representando os nossos índices. O primeiro item de uma lista sempre é o item zero, ou seja, a contagem dos itens começa pelo índice zero. Se você tem, por exemplo, uma lista de compras com 9 itens, teremos índices variando de 0 até 8. Se você chamar a nossa lista de C, por exemplo, nós teremos que o C0 é o item feijão, o C1 é o item arroz, o C2 é o item café, continuando até o item C8, que será refrigerante, o último item da lista. Listas são flexíveis e podem crescer ou diminuir ao longo do tempo. Você pode, por exemplo, querer aumentar ou diminuir o tamanho da tua lista quando chegar no supermercado. Você pode sentir a necessidade de aumentar um item ou remover. Com as listas você consegue fazer isso tranquilamente. Em Python nós utilizamos os colchetes para definir uma lista. Quando você coloca que o identificador recebe um abre colchetes e um fecha colchetes, você está criando uma lista com o identificador que você deu e que ela vai conter 0 itens, ou seja, você está criando uma lista que é vazia. Já se você quer uma lista com uma quantidade determinada de elementos, você pode colocar cada elemento separando por vírgula. Então, nesse caso, nós estamos criando a lista C, que ela vai receber os elementos 15, 8 e 9. Então, nós dizemos que a lista Z foi criada com 3 elementos e que o tamanho de Z é 3. Durante a execução de um programa, podemos alterar cada elemento individual de uma lista fazendo a operação de atribuição. Cada elemento de uma lista é uma variável como outra qualquer. Apenas temos um único identificador para toda a variável e elas são acessadas individualmente pelo seu índice. Então, se nós temos a lista Z com 3 elementos e quisermos recuperar apenas o primeiro elemento da lista, nós fazemos o Z colchete 0 e ele vai retornar o primeiro elemento. Se nós quisermos alterar esse elemento, nós fazemos Z colchete e o índice, nesse exemplo o 0, vai receber um valor qualquer. Se nós pedirmos novamente para ver esse valor, ele já vai ser alterado e a lista toda foi alterada. Então nós fazemos a alteração de um elemento da lista com uma atribuição normal, acessando cada elemento individual pelo seu índice. Por exemplo, podemos armazenar todas as notas de um aluno com uma única variável chamada notas e acessar cada elemento, cada nota individual pelo seu índice. Nesse exemplo, o aluno tem 5 notas armazenado nessa lista notas.
E nós queremos calcular a média dessas notas. Então nós criamos um contador soma, nós fazemos uma repetição que vai de 0 a 4, exatamente os índices da nossa lista, e nós somamos cada uma das notas, cada um dos valores que estão presentes na nossa lista de notas. No final, nós mandamos imprimir que a média vai ser a soma dividido por 5, a quantidade de notas que eu tenho. Então, todas as notas foram armazenadas na mesma lista, na mesma variável, e utilizamos um índice para armazenar cada valor individual. Para o computador, é uma operação muito natural começar a contar de zero. Então, quando você tem uma lista com 5 elementos, você tem os índices começando em 0 e indo até o tamanho da lista menos 1, neste caso 4, já que a lista tem 5 elementos. Já para o ser humano, não é natural começar a contar de zero. Quando você vai pedir um número ao usuário, você vai pedir o primeiro número, depois o segundo, depois o terceiro, e não vai pedir o número 0 da lista. Então é natural que quando você for exibir uma mensagem para o usuário mostrando um índice, você some esse índice com 1, para que ele desconsidere o índice 0 da minha lista. E esse índice só vai ser tratado como 0 internamente. Já se você quiser ler um índice do usuário, você lê esse valor e na hora de acessar o teu elemento da lista, você vai diminuir o índice de 1. Então aqui nós temos que nessa opção A, nós adicionamos 1 para imprimir os números de 1 a 5, os elementos que eu quero ler do usuário, pois não é natural começar a contar do zero para o ser humano. Já em B, nós fizemos a operação inversa. Nós lemos o índice do usuário e diminuímos de 1 para acessar o valor da nossa lista. Toda variável é um espaço reservado na memória que vai armazenar dados, vai armazenar valores. Com as listas isso não é diferente. Então, quando você cria uma lista, você está reservando um espaço na memória e está dando para esse espaço na memória um identificador, uma referência que você vai utilizar para acessar os elementos da tua lista. Se você faz uma atribuição desse tipo, onde uma lista V recebe a lista L que você já tinha criado anteriormente, o que você está fazendo aqui é criando uma segunda referência para o mesmo espaço de memória da variável original, da tua variável L. Com isso, se você alterar qualquer uma das referências, você vai estar alterando as duas listas, já que as duas referências, os dois identificadores, apontam exatamente para o mesmo local da memória. Já se você quiser realmente criar um novo espaço na memória para uma nova lista, o jeito certo de você fazer é utilizando a sintaxe do colchete. Você coloca a lista que você quer copiar, o abre colchetes, dois pontos e o fecha colchetes. Isso significa que você vai criar uma cópia da lista do início até o final. E nesse caso, você vai ter dois espaços na memória, cada um com uma referência. Então a referência L, o identificador L, aponta para um espaço na memória e o identificador V aponta para um segundo espaço na memória. Se você alterar a tua lista V, a tua lista L ela não vai ser afetada.